Olá pessoal, muito prazer. Eu me chamo Renato e esse é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento, porque ninguém é de ferro. Essa é uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier e hoje é muito especial. A morte de Silvio Santos, uma figura icônica da televisão brasileira, nos faz refletir sobre o fim de uma era. Ele não era apenas um apresentador. Era um símbolo de uma época em que a televisão unia famílias, trazendo alegria e momentos inesquecíveis. Com a sua partida, sentimos a saudade de um tempo em que as coisas pareciam mais simples e genuínas. A ausência de Silvio nos lembra que certos momentos e figuras são insubstituíveis e sua memória continuará viva como uma lembrança de um Brasil que já não existe mais, mas que sempre guardaremos com muito carinho. Se você gosta de Silvio, fica aí que vai gostar de ouvir essa história. O encontro de Chico Xavier e Silvio Santos na TV Tupi. Era uma noite que prometia ser memorável e o estúdio da TV Tupi, em São Paulo, estava tomado por uma energia especial. O programa Pinga Fogo era famoso por trazer discussões profundas e entrevistas com figuras de grande relevância, mas naquela noite todos sabiam que seria um pouco diferente. O convidado principal era Chico Xavier, o médium espírita que já havia tocado com o coração milhões de brasileiros com suas mensagens de paz, esperança e caridade. A notícia de que Chico participaria do programa correu rapidamente. E em pouco tempo, a audiência do Pinga Fogo atingiu níveis jamais vistos. Pessoas de todas as partes do país se preparavam para assistir ao vivo, ansiosas para ouvir as palavras daquele homem simples, mas com uma sabedoria que parecia ultrapassar os limites terrenos. Nos bastidores, o ambiente estava ainda mais agitado. Silvio Santos, o carismático apresentador e empresário que já era uma lenda viva da televisão brasileira, estava confirmado como um dos entrevistadores da noite. Para muitos, a presença de Silvio era um sinal de que aquela noite seria histórica. Silvio, conhecido por seu dinamismo e espírito brincalhão, estava mais sério do que o habitual. Ele sabia que a oportunidade de estar frente a frente com Chico Xavier era única e queria aproveitar cada segundo. Quando Silvio chegou ao estúdio, foi recebido com a usual admiração e respeito. Ele era um homem acostumado a dominar o palco, a fazer o público rir e a conduzir qualquer conversa com facilidade. Mas naquela noite havia uma mistura de respeito e curiosidade em seu semblante. Ele estava prestes a conhecer um homem cuja fama não vinha do entretenimento, mas da sua ligação com o mundo espiritual. O estúdio estava lotado e o ar parecia vibrar com a expectativa. Quando Chico Xavier entrou no palco, vestindo seu terno simples e seus óculos de lentes grossas, a plateia reagiu com um misto de reverência e emoção. A figura de Chico exalava uma serenidade quase palpável e o contraste com a presença de Silvio Santos era evidente. Silvio, sempre expansivo, parecia por um momento diminuir a sua energia em respeito à presença calma e serena de Chico. A conversa começou com perguntas dos jornalistas presentes, que abordavam temas como a vida após a morte, a doutrina espírita e as mensagens psicografadas que Chico recebia de espíritos desencarnados. Chico respondia com a sua voz baixa e gentil, sem jamais se colocar como o dono da verdade, mas sempre como um humilde servidor dos ensinamentos de Jesus Cristo. Silvio Santos, que até então observava atentamente, decidiu que era a sua hora de falar. Com a sua voz firme e um tom de respeito, ele perguntou, abre aspas, seu Chico, eu tenho uma mãe que é uma pessoa muito religiosa, muito católica, e ela sempre falou muito bem do senhor. Ela me dizia que o senhor era uma pessoa iluminada. Eu gostaria de saber, qual é a sua missão aqui na Terra? Fecha aspas. Chico sorriu levemente antes de responder. Senhor Silvio,
Eu sou apenas um trabalhador do bem. O que eu faço, qualquer um de nós pode fazer, desde que tenha amor no coração e disposição para ajudar o próximo. Minha missão é essa: servir e levar a mensagem de Jesus para aqueles que precisam de consolo e de esperança. Silvio Santos, conhecido por sempre ter uma palavra espirituosa, dessa vez ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tocado pelas palavras de Chico. Então disse, abre aspas, eu admiro muito seu trabalho, seu Chico. O senhor traz muita paz para as pessoas e eu acho que todos nós deveríamos aprender com o seu exemplo. Fecha aspas. A conversa seguiu por mais alguns minutos e o respeito mútuo entre os dois homens era evidente. Silvio, que sempre foi um mestre em controlar a audiência, dessa vez parecia estar aprendendo algo novo, algo que transcendia a lógica dos números e do entretenimento. Ele estava absorvendo cada palavra de Chico, cada ensinamento, como se estivesse diante de um mestre espiritual. O momento culminante do encontro foi quando Silvio, já no final da entrevista, fez questão de apertar a mão de Chico e dizer, abre aspas, seu Chico, eu espero que o senhor continue por muitos anos levando essa mensagem de amor e paz para o Brasil, e que o que o senhor faz é algo que poucos conseguem. E eu tenho certeza de que o Brasil inteiro é grato ao senhor por isso. Fecha aspas. Chico, com sua humildade característica, apenas sorriu e agradeceu, dizendo que tudo o que fazia era pelo amor a Deus e ao próximo. Quando as luzes do estúdio começaram a se apagar e o programa foi chegando ao fim, o clima de reverência e respeito permaneceu. Aquele encontro entre Silvio Santos e Chico Xavier não foi apenas uma troca de palavras, mas um encontro de duas almas que, embora seguissem caminhos diferentes, compartilhavam a mesma missão: trazer alegria e consolo ao povo brasileiro. Quando o programa terminou, as pessoas que estavam nos bastidores comentavam sobre a aura de paz que parecia ter ficado no estúdio. Silvio Santos, sempre ocupado e cercado de compromissos, saiu daquela noite um pouco mais reflexivo, como se algo tivesse mudado dentro dele. E Chico, com a mesma simplicidade de sempre, voltou para sua rotina de caridade e oração, sabendo que havia cumprido mais uma missão. Naquela noite, o Brasil assistiu um dos momentos mais marcantes da televisão. Um encontro que para muitos representou o cruzamento de dois mundos, o material e o espiritual, e que ficou gravado para sempre na memória daqueles que o presenciaram.